na Guiné-Bissau, a dignidade dos homens tem sido arrastada pela lama das ambições desmedidas de um único indivíduo, Umar Sissoko Embaló. Não um estadista, mas um calculista que governa em benefício próprio. Não um líder, mas um arquiteto da ilusão política. Seu percurso não se ergueu sobre mérito, ética ou compromisso com o povo, mas sim sobre a compra sistemática do poder, o desprezo pela democracia e a imposição do medo. Mas sua forma de governar não apenas sabota a Guiné-Bissau no presente, ela hipoteca o futuro do país, compromete suas instituições e destrói qualquer possibilidade de progresso genuíno para as próximas gerações. Um poder forjado pelo ressentimento, a trajetória de quem governa pela vingança. A história de Sissoko não começa no Palácio Presidencial, começa nos arredores de Cúpilum e Pulbar, percorrendo os entornos da Praça de Bissau, onde status social era definido não apenas pelo poder econômico, mas por uma herança invisível de nomes, sobrenomes e conexões familiares. Desde cedo, ele aprendeu a distinguir quem tinha direito ao respeito e quem estava condenado à marginalização. Quem transitava entre os círculos influentes, onde filhos das elites europeizadas garantiam privilégios, e quem permanecia à margem, sem sobrenome para abrir portas, sem influência para reivindicar espaço. Ele cresceu observando, mas sem acesso. Os filhos das elites transitavam entre círculos exclusivos, tinham influência, eram recebidos em espaços reservados, ditavam os códigos sociais que separavam quem era visto como digno e quem era relegado à margem. Ele não pertencia a esse mundo, mas sempre quis pertencê-lo. Via, mas não tocava. Observava, mas não podia fazer parte. Cada vez que não foi convidado para um evento, cada vez que foi tratado como um estranho, cada vez que se percebeu como alguém que apenas orbitava ao redor do poder sem nunca alcançá-lo, isso não apenas moldou seu caráter, mas sedimentou uma obsessão que o guiaria por toda a sua trajetória. O recalque se acumulou. A frustração se tornou combustível. E a ambição virou vingança. Hoje, ele não governa, ele se vinga. O poder não é uma ferramenta de transformação, é uma plataforma de reafirmação pessoal. Ele não vê a presidência como um dever para com o povo, ele a vê como um troféu, uma arma contra aqueles que o desprezaram. Ele não deseja reformar o país, ele deseja reescrever sua própria história. Por isso, não administra, apenas impõe sua presença. Ele não constrói, apenas ostenta. Cada discurso, cada decisão política, cada estratégia carrega o peso de sua necessidade de provar que agora ele manda. Se antes era excluído, agora ele decide quem pode pertencer. Se antes era rejeitado, agora ele rejeita. A exibição do poder como autoafirmação. Mais do que governar, ele precisa ser visto. Precisa estar no centro. Precisa fazer questão de provar que agora ocupa os espaços que antes lhe eram negados. Por isso, se cerca dos mesmos círculos influentes que um dia o ignoraram, não por respeito mútuo, mas para garantir que esses mesmos círculos agora tenham que se curvar a ele. Por isso, desfila e viaja acompanhado das mulheres mulatas da Praça de Bissau, aquelas mesmas que antes pertenciam apenas aos homens das elites que ele cobiçava. Por isso, não governa com planeamento ou estratégia, governa pela teatralidade, pela necessidade de ser não apenas líder, mas o personagem central da narrativa de sua própria revanche. Mas sua tentativa desesperada de autoafirmação não constrói respeito, apenas reflete seus complexos e expõe a fragilidade de sua liderança. O respeito não se impõe. Ele se constrói. Sissoko, incapaz de conquistá-lo pelo mérito, tenta fabricá-lo à força, na base da ostentação, da intimidação e da manipulação. Ele não tem autoridade legitimada, apenas um poder que depende de compra de lealdades, de alianças forjadas em interesses particulares, de um sistema que existe apenas para protegê-lo e não para garantir o avanço do país. E essa dependência revela sua maior fraqueza. Ele não confia que sua posição seja fruto de uma liderança verdadeira, por isso precisa constantemente reforçar sua imagem, reescrever sua narrativa, teatralizar sua influência. Seu poder não vem do respeito, vem do medo. Não vem da credibilidade, vem da necessidade de provar a si mesmo que venceu aqueles que o desprezaram. Mas por mais que exerça controle, por mais que exiba sua ascensão, por mais que imponha sua presença, o vazio permanece. Porque um líder que precisa afirmar constantemente sua autoridade é um líder inseguro. Um governante que precisa ser visto como poderoso, porque não consegue ser visto como legítimo. O respeito verdadeiro não se compra, não se impõe, não se força, e por isso, mesmo com o país nas mãos, ele segue como um homem que ainda luta contra os fantasmas da sua própria inadequação. Seus recalques não tornam seu governo mais forte, eles apenas transformam a Guiné-Bissau em um instrumento da sua vingança pessoal. Um homem que não deseja servir ao país, mas apenas a si mesmo. Um país que não avança, apenas se torna refém dos fantasmas do passado de um só homem. Um governo sem rumo, baseado na manipulação e no medo.
O governo de Sissoko não se constrói sobre políticas públicas, planeamento estratégico ou compromissos claros com o futuro do país. Ele não governa para estruturar a Guiné-Bissau, mas para sustentar sua própria permanência no poder, por meio da manipulação de instituições, da ocultação de decisões cruciais e do enfraquecimento sistemático da fiscalização. Ele opera à margem da legalidade, despreza qualquer mecanismo de controlo e age como se fosse intocável, blindado por uma rede de alianças castrenses e compromissos obscuros. Não há prestação de contas, não há clareza nas decisões, não há um projeto nacional que sirva ao povo, há apenas um jogo político calculado para garantir sua sobrevivência. A ilusão do desenvolvimento, a política das promessas vazias. Enquanto vende a imagem de um país em ascensão, a realidade é outra. Ele não constrói infraestrutura sólida, apenas negocia contratos duvidosos, onde as condições não são reveladas à população. Cada acordo fechado vem com cláusulas desconhecidas, cada financiamento externo é selado sem transparência, cada projeto anunciado oculta o verdadeiro preço que será cobrado da Guiné-Bissau no futuro. Ele não busca independência econômica, apenas alimenta a dependência da Guiné-Bissau diante de interesses externos, interesses que ele usa como pilar da sua permanência no poder. Um país acorrentado pela dívida. A Guiné-Bissau não avança, apenas acumula dívidas. Os compromissos financeiros não fortalecem o país, não geram autonomia, não criam sustentabilidade a longo prazo. Eles apenas garantem que Sissoko tenha apoio externo suficiente para se manter no poder, enquanto as futuras gerações são forçadas a pagar pelas alianças que ele negociou sem consultar a população. Ele governa não para consolidar uma nação estável, mas para garantir que sua posição política esteja sempre protegida por compromissos financeiros que amarram o país a dívidas crescentes. Cada novo financiamento, cada novo projeto internacional, não é pensado para beneficiar o povo guineense, é pensado para fortalecer a estrutura que blinda seu governo, garantindo que nenhum adversário possa desafiar sua autoridade sem enfrentar o peso das alianças que ele firmou. A Guiné-Bissau, sob seu comando, não se fortalece. Se endivida. Se torna refém. Se perde em um ciclo de dependência que compromete o futuro. A fragilidade das instituições e a democracia minada. O governo de Sissoko não apenas governa, ele desmonta os alicerces do Estado, transformando instituições fundamentais em ferramentas de consolidação do poder pessoal. Na sua administração, as instituições que deveriam equilibrar o poder e garantir transparência não são apenas enfraquecidas, elas são moldadas para servir exclusivamente aos seus interesses. A destruição da democracia não acontece de forma brusca. Ela é gradual, meticulosa, arquitetada para garantir que, no momento em que o povo perceber sua perda, já seja tarde demais para reagir. O Supremo Tribunal de Justiça já não opera como um órgão independente, mas como um mecanismo de contenção para decisões que poderiam ameaçar o regime. Leis que deveriam garantir fiscalização real do governo são neutralizadas, disputas que poderiam questionar a legitimidade do poder são esvaziadas. A Assembleia Nacional Popular não legisla, não impõe limites ao Executivo, não cumpre seu papel de representação do povo, ela existe apenas como uma estrutura formal, sem autonomia para enfrentar o sistema que a subjugou. Não há espaço para oposição legítima, não há debate parlamentar efetivo, não há contestação, há apenas silêncio e submissão. A Comissão Nacional de Eleições, a manipulação do processo eleitoral. O órgão que deveria ser a garantia da soberania do povo, a protetora do voto livre, a administradora de eleições justas, se transformou em um departamento de segurança do regime. O sistema eleitoral não é preparado para permitir a escolha do povo, é ajustado para assegurar que nenhuma transição política ocorra fora do controle do governo. O adiamento das eleições não é um atraso técnico, não é uma necessidade administrativa, é uma estratégia calculada para garantir um segundo mandato sem contestação, sem resistência, sem a voz do povo. Cada adiamento fortalece a máquina de manipulação, reduz as oportunidades de uma disputa legítima, impede que adversários políticos possam organizar resistência. O tempo se torna um instrumento do poder, quanto mais a eleição é adiada, mais apertado fica o cerco contra qualquer tentativa de mudança. Cada protelação mina a confiança do povo, corrompe a essência do sistema eleitoral, abre margem para fraudes e elimina qualquer possibilidade de alternância no poder. A democracia não é tomada à força, ela é apagada lentamente, peça por peça, decisão por decisão, manipulação por manipulação. Até que o povo, antes livre para escolher, perceba que sua escolha já não existe mais. O governo de Umar Sissoko Embaló não se sustenta sobre legitimidade, não se firma sobre princípios democráticos, não se consolida pela vontade do povo, ele sobrevive por meio de um sistema de corrupção meticulosamente estruturado, onde cada peça da máquina estatal está subordinada aos seus interesses. Sua trajetória não foi marcada por competência, mas por transações, por acordos obscuros, por uma rede de subornos que pavimentaram sua elevação e continuam garantindo sua permanência.
O poder, para ele, não é conquistado, é comprado. A lealdade, para ele, não é voluntária, é negociada. A estabilidade do seu regime não vem da confiança do povo, mas da manipulação das instituições, do enfraquecimento da fiscalização e do controle absoluto sobre a estrutura política e militar. Seus métodos de ascensão e permanência não deixam margem para dúvida. Segundo suas próprias declarações, públicas e privadas, teria pago pela nomeação ao posto de general, convertendo seu status militar não em uma conquista baseada em mérito, mas em uma transação financeira. Comprado o cargo de primeiro-ministro, não por indicação legítima, mas por influência econômica e acordos de bastidores. Subornados delegados do Madem para assegurar sua candidatura presidencial, neutralizando qualquer possibilidade de concorrência real. Comprado apoio político de figuras como Brahma Camará, Madem, Alberto Munambeia, PRS, Nuno Nabião, APU, e Carlos Gomes Júnior, Cadogo, garantindo que os partidos não operem como forças independentes, mas como extensões de seu poder pessoal. Financiado fraudes eleitorais dentro da Comissão Nacional de Eleições, transformando o órgão que deveria garantir soberania popular em um instrumento de manipulação. Corrompido o presidente da Comissão Nacional de Eleições para proclamar sua vitória fraudulenta, forçando um resultado que não reflete a escolha legítima dos cidadãos. Pago à estrutura militar para garantir sua proteção na tomada de posse simbólico, consolidando sua posição por meio da coerção, e não da aceitação democrática. Comprado o abandono antecipado do Palácio Presidencial por José Mário Vaz, Jumav, garantindo que sua entrada no poder não enfrentasse resistência institucional. Manipulado e fabricado falsas tentativas de golpe de Estado, utilizando o medo como ferramenta de controle, justificando medidas autoritárias sob a ilusão de ameaças internas. Essas declarações demonstram que estamos diante de um homem que governa pela imposição do medo, pela força da corrupção e pela distorção da realidade. Seu governo não é uma administração pública, é um sistema de manutenção de poder, onde cada decisão não é tomada para fortalecer a Guiné-Bissau, mas para garantir que ele nunca seja removido do comando. O país não avança, não se liberta, não se desenvolve, ele continua subjugado, dominado por uma estrutura que existe apenas para sustentar uma liderança que nunca foi conquistada legitimamente. O jogo é evidente. Esvaziar a oposição, impedindo que novas forças políticas possam crescer e se organizar. Estender indefinidamente o tempo de campanha, permitindo que o regime controle sozinho a narrativa sem a presença de adversários que desafiem seu domínio. Isolar os opositores, marginalizando vozes dissidentes, enfraquecendo lideranças alternativas e bloqueando qualquer tentativa de articulação política real. Manipular a percepção do povo, utilizando propaganda para convencer que não há alternativa viável, que qualquer mudança representa instabilidade e caos. Cada proteção aproxima o país de um sistema onde as eleições deixam de ser um instrumento de escolha e passam a ser um ritual simbólico, onde o resultado já está definido antes mesmo do primeiro voto ser depositado. Cada manipulação desafia a dignidade da democracia, reduz a esperança de transformação, reafirma a ideia de que o poder não será contestado por meios legítimos. A resposta precisa vir dos cidadãos. Nenhuma democracia se mantém sem vigilância. Nenhum sistema se corrige por si só. O povo não pode se render à ideia de que tudo está perdido. A vigilância precisa ser constante, cada decisão política deve ser observada e contestada, cada tentativa de manipulação deve ser exposta. A resistência não nasce em um único ato, mas em uma cultura de atenção coletiva. O voto não pode ser tratado como um simples dever, ele é uma arma contra o autoritarismo, uma resposta contra aqueles que distorcem as instituições para garantir sua permanência. No dia em que as urnas finalmente forem abertas, a escolha deve ser clara: rejeitar a manipulação, restaurar a soberania popular, resgatar a dignidade do povo guineense e afirmar que nenhum governante pode se apropriar de um país como se fosse um bem pessoal.